Boa tarde e um excelente ano letivo para os alunos, professores, pais encarregados de educação e todos os funcionários ligados às escolas. A maratona escolar já começou. Por isso, hoje no programa Sociedade Aberta, vamos falar da influência da família na vida escolar. Nós convidamos para estar aqui conosco dois técnicos ligados à área da educação. Temos uma mãe encarregada de educação, que é Cátia Araújo Leite. Ela é também coordenadora do Centro Educativo Crescer com Valores. E conosco também está Mário Borges, que é professor há cerca de 32 anos e neste momento é subdiretor pedagógico da Escola Secundária Jorge Barbosa. Boa tarde. Boa tarde. E obrigado por estarem aqui conosco. Sempre Obrigada. um prazer. E ao longo deste programa também vamos às ilhas de São Nicolau, Boa Vista, melhor, não vamos São Nicolau, vamos para o Fogo e também para Santiago, para ouvir pais encarregados de educação e também os alunos sobre o ano letivo que começa hoje. Começo por si, Mário Borges é professor. Foi o meu professor no ciclo preparatório, ali em meados dos anos 90. 92, 3. Exatamente, já há muitos anos. Eu gostaria de saber como é que os pais influenciam a vida escolar. Bom, desde já boa tarde a todos e um abraço a todos os meus colegas professores, desejando que este ano seja um ano de muita sabedoria, que corra tudo bem para nós, os professores, e também para os nossos alunos e toda a comunidade educativa. Dizer que em relação pais encarregados de educação, pais / encarregados de educação à escola, sobre essa influência que os pais podem ter, digamos que muitas vezes tem para os dois lados. Há pais que levam e cuidem, digamos assim, dos seus filhos ao longo de toda a sua vida escolar e isso tem uma influência, digamos, grande, mas também há pais que não conseguem fazer isto, alguns pelo trabalho que exercem ou pela ausência provocada pelo trabalho, e aqueles que também que não estão nem aí, digamos assim. Por desinteresse também, né? Por desinteresse. Podemos chamar as coisas pelos seus nomes, exatamente. E muitas vezes isso tem uma influência e há até situações em que esses filhos, esses educandos que os seus pais têm por desinteresse, não têm essa separação da escola. Muitas vezes levam isso e transformam isso em seu favor e lutem mais por não ter um apoio, digamos, para continuar os seus estudos em casa. Cátia Araújo Leite, também gostaria de saber, do seu ponto de vista, como é que os pais encarregados de educação influenciam a vida escolar. Antes de mais, desejo um bom ano letivo para todos os alunos, os professores e toda a comunidade educativa e também para os pais, porque os pais também vão estudar com os filhos. Pelo menos uma boa parte. E os funcionários que estão lá e também. E os funcionários, um bom ano letivo e muita força, porque este ano vão enfrentar muitos alunos ao mesmo tempo e não vai ser fácil. É assim, quanto à influência, os pais exercem uma influência muito grande em relação aos filhos, no acompanhamento diário com os filhos. E através dessa influência, desse seguimento, os alunos, os filhos, podem ter bons resultados ou também podem acabar por ter muitas dificuldades ao longo do percurso escolar. Então, é muito importante a orientação dos pais em relação aos filhos, é muito importante o seguimento diário em relação aos filhos. Por quê? A partir do momento que os pais interessam pela educação dos filhos, há uma interligação entre a escola e a família. Porque a escola já sabe que pode contar com os pais lá em casa. Agora, se deixarmos somente para a escola, ali vai surgir uma lacuna, que é aquela lacuna familiar. Então, vamos ter algumas dificuldades ao longo do percurso escolar. Ao longo deste programa, Cátia Araújo Leite, enquanto mãe encarregada de educação, vamos também ver a sua experiência, como é que lida com a escola para acompanhar os seus filhos. Mário Borges, enquanto professor, nós continuamos com a pandemia de Covid-19. Este ano a situação
se pode até ser mais complicada, não em números de casos, esperemos que não, mas eu estou a dizer da organização da escola. Tem que ter o rácio até 30 alunos por sala, não haverá divisão. Vão ficar lá durante todo o período letivo, certo, das 7h30 da manhã ao meio-dia e meio. E das 2 até às 19, das 14 às 19. Certo. Como é que vê isso? Primeiro, há que saudar-se, voltar à realidade, porque quase normal. Quase normal. Há que saudar. Quer dizer que nós já estamos a querer entrar, a querer chegar lá, mas com uma certa preocupação, porque nós estamos a lidar com crianças, por exemplo, que vão dos 6 anos a 20 e poucos. E estou a falar do ensino BO e ensino secundário. Mas não há muita consciência. Nós é que temos que trabalhar essa consciência. Colocar nos nossos alunos, principalmente os mais novos, essa consciência, essa de distanciamento e tentar que as escolas, dentro da sua organização, tentar manter fiel a essa questão de afastamento. Porque senão vamos ter problemas um bocadinho pesados. Porque os professores já estão praticamente todos vacinados. Pelo menos na escola onde eu trabalho, os que ainda não vacinaram é porque ou tiveram Covid e ainda não podem, não têm esse tempo para fazer essa... estão com aquela imunidade. E contamos com os professores vacinados, mas os alunos ainda não. Exatamente. Os alunos ainda não. E vamos ter, falando no rácio, esse rácio de 30 alunos não é bem assim. Até 30, né? É, até 30, mas não é bem assim. Pode ter casos de mais de 30? Pode, porque a realidade em determinados conselhos, e isso está previsto no caderno de orientações, há a realidade em que nós não podemos deixar alunos sem aula. Nós não podemos deixar. Mas as escolas têm que ter, as salas têm que ser amplas para poder receber todos os alunos. Isso é. Mas os alunos vão estar ali sentados lado a lado. Lado a lado. Na vossa escola, sim. Na nossa escola, em algumas situações, mas nós temos carteiras individuais em muitas salas. Em muitas salas. Não temos na totalidade. Não temos na totalidade. E o mas país em muitas não tem escolas, condições. e em muitas escolas do país vamos ter alunos lado a lado, ou seja, na mesma carteira. Em quase todos. Vai diferenciar da realidade de cada concelho e também de cada escola. No ensino básico. O professor terá que ser tipo um polícia, entre aspas, para lembrar o aluno que tem que estar lá com máscara. Máscara, obrigatório, e também a higienização. A higienização, por exemplo, prevê-se intervalos de 5 minutos entre aulas, mas eu penso que os intervalos de 5 minutos ficam curtos para a higienização de todas as salas. Mas é a realidade. Porque os alunos têm que ter... Na verdade é para troca de professores, não é? Troca de professores, exato. Troca de professores não dá. E não podem sair, porque sair vai ter o... Vamos estar aqui para acompanhar isso ao longo deste ano. Esperamos que tudo corra bem. Também Cátia Araújo Leite, enquanto mãe encarregada de educação, também coordena um centro educativo, onde trabalho com apoio ao estudo, mas eu gostaria que focalizássemos nessa questão do rácio aluno por sala. Vamos ter alunos, a carga horária, este ano letivo é assim. Isto lhe preocupa ou acha que nós temos que adaptar a esta realidade? É assim, esse lado, essa mudança tem dois lados. Há um lado que me preocupa e há o outro lado que eu entendo. É preciso voltar à dita normalidade, entre aspas. Mas há o outro lado que me preocupa, que é ter cerca de 30 ou 32 ou 33 alunos numa sala. Ou seja, tendo esse número de alunos numa sala, o risco aumenta. E temos um outro fator, que é um fator que vai ajudar no risco, que é os intervalos. Não vai haver intervalos. É uma pausa, então, né? Aquela pausa de 5 minutos, querendo ou não, aquela mudança de professores, não vai ter supervisão, porque um professor sai da sala e os alunos ficam ali. Não tem porteiros, não tem contínuos que vai ficar em cada sala.
Então, nesses 5 minutos vai ter contacto sim. Isto no ensino secundário? No ensino secundário vai ter contacto sim, porque ainda falta muita consciencialização do cuidado. Tem também... Mas no secundário já temos adolescentes, as pessoas já estão mais crescidas. Pois é, estão crescidos em termos de tamanho, mas em termos de responsabilidade ainda falta muito. Porque nós vimos isso no ano passado. Saíam das aulas, ficavam na porta das escolas, abraçados, partilhando fizemos pipocas. algumas reportagens a mostrar vimos isso. Exatamente. Então, isso vai continuar a acontecer. É preciso um trabalho longo, tanto em relação à família como nas escolas. Mas, neste caso, nós temos que chamar a responsabilidade dos pais, encarregados de educação, e do próprio aluno também, próprio aluno. Porque isso não vai ficar sob a responsabilidade da escola ou do professor. Nós todos sabemos que existe Covid. Exatamente. Este ano vamos focar, aliás, temos que focar mais no aluno, chamar a atenção no aluno, porque o aluno, dependendo da idade, tem que começar a comportar de forma diferente. Porque no início a informação era pouca e havia muito medo, etc, etc. Mas agora não, agora temos a consciência do que é o vírus. Então é preciso chamar a atenção e é preciso mudança de comportamento. Outra coisa, o intervalo de 5 minutos. Eu não concordo. Eu acho que tendo intervalo de 5 minutos não dá nem para fazer a higiene. Não dá. Só se cada aluno vai fazer a higiene da sua mesa. As funcionárias da escola não vão fazer isso. Neste caso, cada pai, cada mãe coloca o álcool gel ali, álcool gel para e tudo mais para fazer dentro da sala. Outra coisa, é desgastante para um aluno ficar das 7h30 até o meio-dia e meia fechado numa sala. Nós todos sabemos as condições das salas de aula. Não adianta dizer a sala é ampla. Não é só a amplitude da sala. E o fresco que entra. Temos? Não temos. Se nós temos mudança de ar ali ou não. Exatamente. Então, o oxigênio que as pessoas exatamente. estão Vamos ter muito dióxido de carbono ali dentro. Ou seja, isto é uma perspectiva que há, né? Mas vamos ver isto ao longo deste ano letivo, como é que isso vai correr, e nós também, enquanto imprensa, vamos ter que estar a seguir para ver como é que isto circula. Tem outra questão também que é dos alunos do primeiro ano ao 4º ano. Esses vão ter uma modalidade diferente. Ou seja, vão ter um intervalo mais ou menos de 20 minutos para irem à cantina fazer a refeição quente. Exatamente, sim. Que é oferecida pela escola. Pela escola. Eu vou fazer uma crítica e um apelo Mas aqui. em algumas escolas secundárias, creio que Jorge Barbosa há refeição quente também. Jorge Barbosa tem um projeto chamado Escola Amiga, que dá refeição quente, neste momento, a cerca de 400, 500 alunos. Temos um projeto que é cofinanciado pela nossa escola e por uma organização de um liceu luxemburguês, Liceu Atenem, e nós damos essa refeição. Mas também este ano, começa agora em setembro, já temos também o patrocínio da FICAS. A FICAS já vai ajudar também, porque o nosso projeto só abarca 150 alunos e nós damos refeição quente a 500. Conclui esse seu raciocínio. Em relação à refeição quente, em várias escolas, aqui em São Vicente, que eu conheço, que eu já visitei, a refeição quente é servida na hora. O tempo não dá para uma criança de 5, 6, 7 anos comer e voltar para a sala. Então, é desgastante para um aluno, todos os dias, ir fazer a refeição quente. A comida está quente, tem que comer às pressas, depois para voltar para a sala. A delegada esteve cá há dias e disse que 20 minutos dá tranquilamente. Mas eu perguntei, e uma criança de 8 anos? Exatamente. E uma criança de 7 anos? De 7 anos, de 5. Temos crianças de 5 anos nas escolas, do primeiro ano. Então, não dá. Não dá quando a comida é servida no momento. E em várias escolas, eu já presenciei isso, servem a comida no horário que a criança vai para a cantina. E a comida é quente. Não dá. Agora eu vou sugerir, o que devem fazer? Devem tirar a comida da panela e deixar esfriar um pouco, porque as crianças não conseguem. Eu já presenciei isso em várias escolas. E nós aqui neste programa também, nós temos outras participações. Vamos até a Ilha de São Nicolau, concretamente até Tarrafal, e ouvir alguns pais encarregados de educação sobre este ano letivo, num aspecto muito geral. Vou ter filhos na escola? Sim. E vou-te acompanhar nessa escola? Sim, te acompanho sempre. Vou ter filhos na escola? Sim, tive, sim. E você te acompanhaste na escola? Sim.
Você tem filhos na escola? Sim, tenho filhos na escola. Tenho 2 na sala. E você te acompanhasse na escola? Sim, te acompanhasse. Sempre que me puder, me informa a maneira que está bem, a maneira que está. E me fala mais também. Você tem filhos na escola? Tenho filhos na escola, sim. E você acompanha os filhos na escola? Não, por acaso, às vezes, nunca te acompanha toda hora, porque não trabalho de condutor e a exposição cada dom para acompanhar, mas se mãe te acompanha sempre e criança para a escola, sim. Você tem filhos na escola? Sim, tenho um filho vai para o 8º. E você acompanhasse na escola? Sim, fazer acompanhamento, porque pronto, não tem dia que esta marca nossa que é para falar uma diretora daquele turma, então não te dirigi e vai falar uma professora o que é que te passa, a íntegra de assunto, de maneira que se tem aproveitamento ou não. Vou-te participar na vida escolar de vos filhos ou atividades que a escola te fazer, ou no meu ponto de vista a escola que te fazer coisas que é para envolver pais? A escola de fazer sim, independentemente de ser chamado ou não te acaba para dar a minha participação ativa, seja voluntariamente ou não, mas é isso, me a fazer acompanhamento sempre de minha filha na escola e não só. Como pai encarregado de educação, essa é uma responsabilidade de todos. Não participa. O que tem de fazer, ele não está a fazer, não está a participar. Grinha assim que está a fazer por causa de pandemia, mas mesmo assim não está a participar, não está acompanhando um menino através do telemóvel. Muito que a escola te fazia para envolver pais, apesar da minha distância como te estou na sala, mas me mais não te falei, modo como falou você, não te falei mais as mães. Agora, em termos de escola, te ficava ausente porque de poder ter aquela informação nem de para saber presença, maneira que coisa, mas falar de meias e mais mães, corre tudo tranquilo. Está a envolver, sim. Pais têm que acompanhar sempre filho na escola, levar para a escola quando estava neste tempo de epidemia, levar para acompanhar, com máscara, e também na hora também de escola terminar, babs que filhos para vir para casa. O que é que te participei é só em termos de semanal. Vai saber, tem aquele dia, mal me falava, aquele dia que não estava a saber, mas em termos de atividade, praticamente, vou assim na situação, praticamente, atividade nunca te participei, nunca estou também que a escola tinha de fazer a atividade por causa da situação. Qual é a importância de pais encarregados de educação seguir esses filhos na escola? A tarefa de educação acabou de ser simplesmente delegada aos professores, mas sim a todos os envolvidos. Nesse ponto de todos nosso companheiro não tem que fazer um acompanhamento mais apertado, seja mesmo dentro dos recintos escolares, mas também na casa, quando nos filhos trazer essas matérias, por exemplo, não tem que acompanhar, fazer aquele acompanhamento e tentar, ou se porventura aquele que está a ser transmitido é o que é compreendido, para não poder apoiar nos filhos também lá onde é que é possível, dentro da nossa atribuição, como pais encarregados de educação. Ele é muito importante. Porque o menino, quando vou pôr na escola, vou ter que acompanhar. Mas se vou acompanhá-lo, vou saber que se ele quer dar o resultado, vou ter maneira de saber, ou se ele está a fazer alguma coisa maior, vou ter maneira de saber. Então, nesse caso, também vou ter que acompanhar o menino. Quando vou acompanhar, ele está a sentir mais motivado, ele mais direto também para o professor. É muito importante para você saber a maneira que está, a maneira que está a prestar, qual é que é a educação, o que é que está a receber. Embora não sabemos na casa, nós é que temos que educar o menino e passar para a escola e você vai aprender disciplinas. Mas a primeira educação é na casa e acho que tudo é bem encaminhado. E me fazer um apelo também para todo pais também, educa-se os filhos na casa para facilitar professores no dia a dia. Pais têm um papel muito fundamental na vida daquele criança na escola. Sim. É sempre bom seguir na escola, também para aquele aluno, para aquele filho também saber que pais têm de envolver e saber dele, seu comportamento, sua evolução, é sempre importante. Tendo em conta a pandemia de Covid-19, vou ter medo que o meu filho contaminar na escola, sabendo que agora que te batem em divisão de turmas já está tudo junto? Esse flagelo aí, a gente tem que estar ciente que ele existe, sempre com a positividade, mas pronto, com alguma responsabilidade também, mandando os filhos para a escola, mesmo também fazer com que ele entenda que os riscos que ele está a correr e tenta minimizar esses riscos no sentido de tentar manter-lo sempre prevenido, fazer a higiene e segurança, uso de máscara e álcool gel sempre,
para que ele quer trazer nada para ser vida, nem para ser família também na casa. Claro, é uma preocupação, mas não te por fé que tudo está a resolver e que isso tem medidas, como claro, a escola sempre tem medidas, tem 15 meses que o menino tem coisa, então nesse caso não te pensa que tudo está a dar certo. A situação de Covid ganha assim um bocote a lastrote, mas mete uma preocupação que tudo peixe. Para saber e para informar, para ter sempre alerta qual é que uso de maneira que vou fazer de materiais, compartilha materiais com colegas, etc. A zona que tem divisão de turmas. Bom, já é enquanto de pandemia, muita se espera que não te bata ultrapassar se faz e uma coisa que não tem bata costuma aquele. Tem medo sim, porque não sabemos qual é uma doença contagiosa. Muito perigoso. Qualquer um pai tem medo de ser filho contaminado na escola, não só que ele pode levar aquela doença também para casa. Muita pensa que está a correr normalmente, não tem meio de pandemia, a preocupação é sempre teu. Porque pronto, não te espera que a situação cada pior mais, que não te conseguir resolver a situação de pandemia de uma forma que a escola que não te romper. Qual que é a maior preocupação nesse novo ano letivo? Principalmente essa questão da Covid, se porventura a escola em si te acompanha tudo aquele processo de segurança dos alunos, dos mesmos professores, e se porventura também não está preparado para agora, para não bem juntar tudo na mesma sala. Minha maior preocupação é toda a gente está preocupada também, e doença. Não te espera que te vai resolver, mas que o ano que letivo a aula te ser coisa, porque o ano vai ficar um bocadinho complicado. É questão de pandemia, né? Não te espera que não te bate ultrapassar e não te bate driblar para saber para a maneira que a coisa está ficando. Espero que ele está a ser bom, que tudo enquanto está a correr direito e que nunca tem contaminação de crianças na escola. Mais preocupação também, tem outra preocupação daquele pouco carga horária de ensino, que acaba a ficar também um pouco chato, mas a preocupação é teu. Ouvimos alguns pais encarregados de educação sobre o ano letivo que já começou e a influência que a família tem na vida escolar em São Nicolau. Daqui a pouco vamos até a Sumada e depois vamos para a Ilha do Fogo. Agora vamos concentrar aqui também de ouvir os nossos convidados que estão aqui conosco. Mário Borges, professor, subdiretor pedagógico da Escola Secundária Jorge Barbosa. Nós temos a informação que, pelo menos até agora, não há manuais do 8º ano de língua portuguesa e de matemática. Pergunto, a falta de manuais influencia no ensino-aprendizagem? Certo que sim, porque se temos que ter manuais é porque precisamos dos manuais para alguma coisa. E não havendo manuais vai influenciar de certeza. Mas eu penso que é uma questão que está a ser tratada e que deve ter solução há pouco tempo. O ministro disse que lá para outubro, início de outubro, vamos ter esses manuais. Pelas palavras dele, no outubro vamos ter todos os manuais necessários para o ano letivo. Mas também nós sabemos que neste momento não há manuais do 4º ano ainda. O governo está a focalizar nessa questão da língua portuguesa e matemática do 8º ano, mas não há manuais ainda, pelo menos aqui em São Vicente, do 4º ano. Cátia Araújo Leite, o que é que pensa disso, da falta desses manuais? O Mário Borges, enquanto professor, diz pronto, sim, deixa falta, mas é uma situação, pronto, que a partir, em princípio, já no início de outubro vamos ter, poderá não ser assim tão grave, né? Mas a falta dos manuais é grave ou não? A falta dos manuais é grave, sim. Por quê? Todos os anos temos a mesma situação. O que é que temos que fazer é mudar a mentalidade. E este ano temos novidades no 9º ano, né? Pois no 9º ano vamos ter... uma reestruturação. Sim, temos novos manuais, o que é normal, tem que ser, o caminho tem que ser para frente. Exato. Mas os materiais, creio também que ainda não estão disponíveis. O que tem que ser feito é trabalhar os manuais com antecedência. Vamos fazer uma mudança, por exemplo, vamos fazer mudança no 9º ano. Então, vamos fazer as mudanças. Quando tivermos os manuais, ali vamos implementar a mudança no 9º ano.
porque todos os anos temos os mesmos problemas. E há quem diga, não é normal. Não é normal. Nós cometemos um erro uma vez, 2 vezes. Nós já estamos a cometer o erro vários anos seguidos. Então, é hora de aprender com os erros. Não temos manuais de língua portuguesa e matemática do 8º. Mas vamos iniciar as aulas. Aliás, estamos a iniciar as aulas hoje, dia 13. Chega em outubro. E até o mês de outubro, vamos fazer o quê? Ali Temos a primeira semana, que é a Semana Cívica. Pois é, vem a Semana Cívica, depois vem aquela semana que não é cívica, também não é de dar a matéria. É de relaxamento. Vamos lá, porque não temos manual. Deixe-me ouvir aqui o Marco, que é professor também, mas nesses casos os professores têm outro material que vão trabalhando com os alunos. Sim. Neste momento nós podemos fazemos as pesquisas, etc. Os professores têm os programas e que trabalham através dos programas. Certo que o manual de língua portuguesa para trabalhar textos tem que recorrer aos manuais, mas os professores também fazem as suas pesquisas, produzem os seus materiais de modo, digamos, já tentar suprimir essa falta de manual. É extremamente importante ter um manual, mas o professor em si pode recorrer e recorre, atenção que o professor, digamos, o professor também é um herói. Porque o professor, não tendo faca e queijo na mão, tenta arranjar outra coisa para trabalhar com os seus alunos. E essa falta de manual é preocupante, mas os professores também conseguem muitas vezes, porque estamos a falar aqui em São Vicente, no início do ano letivo, mas sabemos que há ilhas com situações ainda mais preocupantes a nível da educação, devido ao acesso a crianças que têm que descer quilómetros para ir comprar um lápis, para ir comprar um caderno, ou até mesmo deslocar para outras ilhas. Nós sabemos que essas situações acontecem, mas também confiamos, eu como professor e como subdiretor de uma escola, confio também nos professores e na sua garra e na sua inovação, porque muitas vezes é a inovação dos professores que conseguem materiais para dar a sua aula e fazer o melhor, porque o professor sempre tenta-se fazer o melhor. O 9º ano, com a reforma do sistema, também ainda não, os materiais ainda não estão disponíveis. Ainda não. O sistema vem-se alterando ano a ano. Este ano é o ano passado era o 8º, este é o ano do 9º e ao longo desses anos à frente vamos até o 12º mudando o sistema. Concordo que já sabemos que vai mudar no 10º ano, no ano passado, no próximo ano, já neste momento devemos estar a pensar para quando chegar na altura de mudar já termos os livros, já termos o material, os programas todos prontos. Eu penso que é assim que pensa-se no Ministério da Educação. Agora, às vezes não se consegue, depende de terceiros. Nós somos um país também que depende muitas vezes da ajuda externa e essas coisas às vezes complicam. Mas eu penso que a vontade de fazer nós temos essa vontade, mas muitas vezes essa dependência que nós temos, somos ilhéus, dependemos muito dos livros que são fabricados lá fora, às vezes, o transporte, etc., complica um bocadinho. Mas também concordo que podíamos fazer mais. Próximo ano é 10º ano. Neste momento já devíamos estar já com a preparação para o 10º e não para o 9º. E não para o 9º. Neste ano o 9º já devia estar pronto. Penso que fizeram isto, mas há percalços. Cátia Araújo Leite, enquanto mãe de Rádio de Educação, qual é o papel da escola no processo educativo dos seus filhos? Como é que vê a escola? A escola tem um papel muito importante no processo educativo. Não só naquela parte acadêmica, de transmitir conhecimento, mas também naquela parte a parte de comportamental, a parte ética, a parte dos valores, porque a escola complementa a educação que os meninos tragam de casa. Então, é fundamental que haja uma triangulação, que eu costumo sempre dizer, entre a família, a escola e também a sociedade, porque os filhos não são educados somente em casa. Passam boa parte na escola. Exatamente. Uma boa parte
é passada na escola. Então, a escola é fundamental no crescimento de cada criança, de cada adolescente. Então, a escola exerce uma influência muito positiva sobre os alunos. Cada pai, mãe, cada educação tem que ter essa noção mesmo, saber que é assim e não ver, ainda bem que a escola já começou, eu não tenho nada para colocar essas crianças, já regressaram, pelo menos uma parte do dia, vão lá agora, vão ficar. E eu fico livre dessa preocupação. Não tem que ser visto dessa forma. Os pais, mas os pais têm que saber disso, saber disso da importância da escola, isso tudo, o papel que a escola tem no processo educativo do seu filho, né? Exatamente. A família tem que fazer a sua parte para a escola complementar. A família não tem que ver a escola como um lugar, um depósito de criança. Tem que ver a escola como um lugar de complemento da educação, onde a criança vai ser ensinada a parte pedagógica, mas também vai ser ensinada a parte comportamental. E os pais devem tomar consciência disso desde muito cedo, começando pelo acompanhamento diário dos filhos. O que tem faltado muito nas escolas. Muitos pais não acompanham os filhos, não frequentam as reuniões, não vão saber dos filhos uma vez por semana. Mas é possível mudar isso ou não? É possível mudar isso, mas para mudar isso é preciso trabalhar a mentalidade. Ou seja, vamos chamar a razão. Eu sou mãe. Eu tenho a obrigação de acompanhar os meus filhos. Deixa eu ouvir o Mário Borges também, rapidamente. Deixa eu só concluir. Sim. Por exemplo, há um dia nas escolas que os pais têm que saber dos filhos. Há um dia fixo. Então, não custa nada. Não precisa ir toda semana. Mas, pelo menos, uma vez por mês, vai ter com o diretor da turma, com o professor, saber o que se passa à volta do filho. Isso é importante. O que é que se pode fazer para mudar essa ligação entre pais e escola, a visão que os pais podem ter? Porque nós estamos aqui a falar do nosso conhecimento, da nossa percepção. Não há nenhum estudo a dizer claramente, né? Mas pelo menos da nossa percepção. Eu penso que as escolas, pelo menos em algumas escolas que eu já trabalhei, há essa chamada para os pais. Nas escolas Jorge Barbosa já fizemos N coisas para trazer os pais à escola. Já fizemos projetos, mas normalmente não se consegue. Não se consegue, às vezes, por desinteresse dos próprios pais. Porque há pais que, às vezes, trabalham e dão prioridades, têm dificuldades em sair para ir ver o diretor de turma. Mas no momento que nós estamos, não estou a falar do momento pandémico, mas no momento que nós estamos, nós conseguimos contactos de todas as formas. Há redes sociais, há telefone, etc, etc. Temos é que chamar os pais e mostrar-lhes isso. Ok? Neste ano transato, 2020-21, nós não recebíamos os pais nas escolas. Presencialmente. Mas há um dia que... Criou-se salas, grupos. Eu sou o diretor da turma A, eu faço um grupo de Messenger com todos os pais da minha turma e conversamos ali, colocamos ali as informações. Isso poderá ser uma solução, mas tudo isto poderá ser feito e não ter razão, porque eu posso estar num grupo e meterem ali informações e não ter o interesse em ver. Quer dizer, há que ter esse interesse, há que ter essa chamada para as pessoas, e os pais podem não ter o interesse nos filhos, digamos assim, na escola, mas têm interesse nos próprios filhos. Porque não dá, neste momento, conscientemente, eu posso falar do ensino básico, não dá para um aluno de ensino básico ter resultado, digamos, o resultado esperado. Vamos falar de um suficiente, se não tiver acompanhamento. Não tiver acompanhamento, o aluno chegar em casa, tem que estudar, vai sentar e estudar. Não dá.
Não dá. Os pais, não dá o mesmo. Delegado de Tem que ter esse acompanhamento. tem que acompanhar. Eu tenho que ver o que é que o meu filho deu, eu tenho que apoiá-lo naquilo que são as necessidades que ele tem, porque as crianças podem neste momento pegar num tablet e fazer tudo, mas aquilo que dá-se na escola tem que ter um acompanhamento. Exatamente. E vamos agora até a cidade da Sumada, no interior da ilha de Santiago, ouvir também algumas opiniões de pessoas na rua, recolhidos ali pelos nossos colegas do interior de Santiago. Nhonho tem menino na escola? Tem, sim, senhora. E Nho falou uma coisa, Nho costuma para a escola para saber de como é que o filho de Nho está em termos de aprendizagem, comportamento e tudo mais? Tá vai sempre, sim. Tem que vai cuidar de nós meninos, pô. Se nunca vai, nada é feito. Nós meninos temos que cuidar de nós, nossos pais, quer pai, mãe, ou tio. Qual é a importância que Nho tem, mas pais devem ter na seguir seus filhos, na tomar informação de como é que está? Aquela é uma iniciativa de pais. Cada pai tem seu pensamento do que ele deve fazer. Mas na opinião de Nho? Na minha opinião, é extremamente importante mesmo para aquela criança, ou para aqueles mais crescidos, que são um bocadinho mais grossos na escola de secundária. Sim, cada vez que o pai aparecer na escola, não tem mesmo motivação para a menina estudar. Quanto vez pano, por exemplo, Nho trabalha ou Nho trabalha só aqui em Chumado? Não, não trabalha tio vez. Desde a primeira classe que ele está no círculo. Esse ano que ele trabalha liceu. Certo. Nho trabalha sempre, Nho trabalha saber? Sempre, sim. E esse ano, não sabe basta Covid-19 ainda, ano passado não houve uma escola dado diferente, já tem algum medo esse ano de menino na escola? Não, não tem. Mas o importante é usar máscara, cerco, assim, manter distanciamento. Já tem alguma preocupação para esse ano? Naquela maneira que vai de conforme conhece a doença ali, tem dificuldade, agora esse ano, como é a primeira vez que se vai ao liceu, ainda ele acabava sempre no círculo, na banda, perguntando, sabe, quando que as coisas naquela doença ali, de maneira que está desinfeta na porta para mim entrar, vai assistir na sala, que onde acomode, onde é tudo se vai legal, depois ele fica com o liceu, depois ele pergunta a gestora frama, mas desinfeta a sala, antes o menino entra, mas também desinfeta na porta, mas cada menino tem que usar esse material, mas que pode exportar para tomar de aquele outro. Então está tranquilo? A mim está tranquilo. Agora, faltando no liceu, esse ano, como é o primeiro ano, ainda vai o dia que morre. Talvez também se preocupar também de outro colega de escola também. Como é que outro colega está briga com o companheiro? Olha, minha filha talvez é imenso, é humilde, sim. Essa que está gostando de confusão na escola, tem que ir mais grande, sim. Está abusando na escola. Está fazendo bullying, né? Sim. Talvez me sinta triste. Sim. Então, às vezes, aqui entra para a escola e coloca professores esse problema ali. Dá para assim. Tem na escola, dois na jardim. Mas não falou uma coisa, aquele que está na escola, não está sempre, não está saber de filho de Nho, não está pergunta ao professor como é que se comporta, como é que se nota, que se tem tudo coisa. Sim. E qual é a importância que não está chamando essa atitude tem para o menino próprio? Tem que você como que se comporta, como que se aprende, o professor como que se comporta na escola e aquela. Até para o menino sentir, mas pai está com atenção na ele, está seguir. Mas está com amor na ele, você está preocupa com ele. Não tem alguma preocupação com o arranque de ano escolar, tendo em conta essa pandemia? Tem sim, tem a própria preocupação demais, principalmente na minha filha, na EBI, lá na escola, com o bom dia tem um problema grave. Por isso espera, mas segunda-feira é capaz de nos parecer nula. Agora está mudando de professores, que nossa filha tem, nós meninos, que são minha filha, nós meninos que estuda primeiro ano, no tempo Covid, segundo ano no tempo Covid, tudo que tem aquela base de para a terceira classe, já está mudando de professor. E do que aquela. Filho de Nho já tem livros, cadernos, tudo coisa. Que tem tudo, mas boa tarde, ele tem tudo. Mas nunca tem nenhuma outra preocupação com o arranque desse ano? Não tem ainda muita preocupação, é só aquela mudança, professor. De que as outras que vai começar a como é que está bem.
Afinal, fomos até a cidade de São Felipe, na Ilha do Fogo, ouvindo alguns pais encarregados de educação sobre este novo ano letivo. As aulas já começaram. A Cátia Araújo Leite, nós acompanhamos ali os seus patrícios, até estivemos aqui a brincar, que você compreende muito bem o que as pessoas da Ilha do Fogo nos disseram. São preocupações legítimas, né? Dos pais em relação a este ano letivo. Nós ouvimos ali alguns pais afirmar, uma mãe concretamente disse claramente que no ano passado foi à escola, teve a oportunidade de ver como é que se faz a higienização, logo à entrada, assistiu, entrou para a sala. Isto sim que é acompanhar mesmo e estar por dentro para saber como é que o seu educando está na escola ou não. Exatamente. Para além de outras coisas, mas isto é importante Pois também. as preocupações que eu acabei de escutar são legítimas de qualquer pai e qualquer mãe. São preocupações de todo o pessoal que agora vai colocar o filho na escola. E o que chamou a atenção foi exatamente essa mãe que disse: eu fui para a escola, eu vi como é que se faz a higienização, eu falei com a gestora, eu falei com a professora. Então isso é importante. Isso significa que nós, como pais, nós devemos saber o que se passa na escola onde os nossos filhos estão. É importante essa interação, mesmo estando numa época delicada da pandemia, mas temos que ter a informação. E também podemos ajudar os nossos filhos. Por exemplo, há escolas que têm condições de colocar álcool gel à disposição dos alunos, mas há escolas que não têm, em que são as famílias que vão ter que colocar álcool gel em cada mochila dos filhos. Então isso é importante. Buscar informações. Outra coisa também que chamou a atenção é essa troca de professores. Por exemplo, os alunos que vão para o 7º ano pela primeira vez, então existe uma preocupação. Porque vão conhecer novos professores, vão ter mais professores. Muitas vezes, apesar que no 5º e no 6º ano já tem um certo número, sim. mas existe aquela mudança, muitas vezes, do sítio. Nem todos os alunos... Mudança de escola. Exatamente, né? nem todos os alunos mantêm na mesma escola, então vão para uma outra escola. Então é importante recolher essas informações, é importante a família estar apto a interagir com a escola e também conhecer o dia a dia que vai acontecer durante esse ano letivo. Mário Borges, enquanto professor, observamos aqui, ouvimos pais encarregados de educação também a dar a sua opinião sobre este novo ano letivo. É importante o papel dos pais no processo educativo do seu filho. Como disse, e estava a dizer isso anteriormente, por exemplo, no ensino básico, neste momento, é impossível um aluno tirar uma boa nota se não tiver um acompanhamento. Tem que ter esse acompanhamento. E esse acompanhamento, eu falei há bocado em termos pedagógicos, mas também o acompanhamento do visitar a escola, de conhecer a escola, de conhecer o professor dos seus filhos, de conhecer a realidade em que o seu filho está. Nós temos escolas com dificuldades, já não é tanto como há uns anos atrás, com dificuldades de uma porta que não fecha, de uma casa de banho que não tem. Portanto, temos que visitar, às vezes, são os pais que conseguem fazer isto. Eu vou visitar a escola esse aspecto pedagógico, por exemplo, a cultura familiar. Essa cultura familiar ali de estudar, de ler em conjunto, de discutir alguns conceitos, isso também pode ajudar. Por exemplo, um aluno está a trabalhar, por exemplo, vamos pensar na língua portuguesa, creio que ainda é a área do Mário, né? A língua portuguesa, vamos pensar nos artigos definidos e indefinidos. Por que o carro, depois, aquelas coisas do ensino básico, né? O carro, os carros, carro, uma casa, por exemplo, né? Para explicar isso, até mesmo a brincar, a criança vai entrar naquele conteúdo, naquele conceito e vai aprender aquilo ainda melhor, ou não? E a curiosidade da própria idade, porque a criança quer saber. Porque é que eu utilizo o para carro e não a? Quer dizer, exatamente, e tem que ter alguém para dizer explicar. Feminino, masculino, mesmo o singular, o plural. Mesmo na escola, o professor vai explicar. Mas a criança, por exemplo, do primeiro ano, do segundo ano, ele ouve aquilo que o professor explica na escola. Ele percebe-se na escola, mas vai chegar em casa. Ele vai perguntar ao pai e à mãe se há essa conexão de ajuda. Vai perguntar, mas porquê?
Por que é U? Por que não é A? Etc, etc. E aí dizendo isso, eu me lembro recentemente, eu estive a conversar, para nós estamos aqui a falar da influência da família, temos de trazer também as nossas impressões. O meu filho disse assim, tinha uma frase, era uma frase assim, o João, vírgula, é, vírgula, feio. Ele disse, papá, esta frase não está bem escrita. Eu disse, por quê? Eu disse, essas vírgulas. Exato. As crianças... Mas é necessário me explicar por que não tem vírgula. E por que não tem vírgula, Mário? Isso agora, nós às vezes damos uma frase e colocamos ali vírgulas ou não. É naquela que nós às vezes dizemos, eu li a correr e não vi que estavam ali uma vírgula, tinha uma pontuação. E a pontuação automaticamente modifica tudo. E tudo isto, se não tivermos a consciência que precisamos de ter a responsabilidade dos nossos filhos, os pais encarregados de educação, eu, para além de professor, também sou encarregado de educação, se não tivermos essa consciência, se não conseguirmos levar adiante o esforço que o professor faz na sala, porque o professor ensina, educa, claro, mas também nós em casa temos que fazer a nossa parte, porque não fazendo ficamos um bocadinho, os nossos filhos começam a ficar para trás em relação àqueles que os pais estão a dar o devido apoio. E Cátia Araújo Leite, que tipo de atividades cotidianas as famílias podem fazer para mostrar que há interesse na atividade escolar do aluno? Coisas que podem fazer? Eu só vou abrir um parênteses aqui, que é naquela questão que muitas vezes os pais dizem, eu não tenho tempo, eu não sei ensinar o meu filho. Então vamos começar no básico. Mas às vezes já explica isso, mas nós sabemos que existe também. Exato. Então, nós não precisamos de tirar uma tarde toda para ensinar os nossos filhos, nem para acompanhar os nossos filhos. Às vezes uma meia hora dá uma grande ajuda, às vezes uma hora também ajuda. Ou seja, eu estou a fazer o jantar, eu vou ajudando o meu filho. Por exemplo, eu preciso de descascar as batatas. Então eu mando o meu filho, que está, por exemplo, no primeiro ano, vai apanhar 5 batatas. Eu estou a usar a matemática ali ajudando ele. Ele vai apanhar 5 batatas. Apanha uma cabeça de alho que a mãe precisa tirar ali. Apanha uma cebola. Depois pergunta ao filho, quantos é que tens ali em cima da mesa? Então estamos a ajudar. Então, há formas de nós interagirmos com as crianças de forma simples, sem complicar. Eu estou na cozinha, eu começo a perguntar para o meu filho as cores. Tenho vários objetos na cozinha, então pergunta as cores para o filho. Estás a ajudá-lo. E outra coisa, como a frase que acabamos de ouvir do Davi. O João é feio. Exatamente. O João não é feio. Não quer dizer que o João é feio, é a frase. Que exatamente. Então, nós podemos utilizar essa frase. O João é feio. Sabes o que significa feio, meu filho? Então, eu vou dar um exemplo. Então, explica essa frase. Então, há muita coisa que nós podemos fazer. E há formas de nós interagirmos com os nossos filhos. Por exemplo, nós podemos saber do dia a dia dos nossos filhos, no horário do almoço, conversando, sabendo o que é que deram na escola. Nós podemos ler junto, é uma forma, principalmente a língua portuguesa. Nós temos uma grande lacuna aqui em Cabo Verde. As crianças não gostam muito de ler e muitas vezes são obrigadas a ler uns livros de língua portuguesa na escola. Então, vamos cultivar também o hábito de leitura. Ou seja, alguém em casa arranja um livro, não precisa ser um livro intelectual, ou então um pedaço de jornal. Tenta ler, tenta incentivar um menino, ou uma revista da cozinha, da receita. Incentiva a criança a gostar da leitura. No que toca a ciências integradas, às vezes levamos os nossos filhos para o parquinho. Vamos falar da árvore, vamos falar das folhas, vamos começar a explicar para os filhos como é que devemos cuidar da árvore, qual é a importância de uma sombra. Então estamos ali a ajudar a criança a entender as coisas que ela anda a dar na escola. Em relação aos animais, muitas vezes temos cachorro, gato, papagaio e periquito em casa. Ou então encontramos na rua um cachorro. Então vamos falar dos animais. Animais domésticos, por exemplo. Vamos dizer, olha, o cão é um animal doméstico. Por que é um animal doméstico? Explica, o gato. Vamos falar também sobre a proteção, por exemplo. Muita gente tem tartaruga
como animal de estimação. Então, aproveita e fala por que nós não devemos ter tartaruga, ou então qual é a tartaruga que devemos ter em casa. Então, há muitas formas de nós, os pais, aproveitar e educar os nossos filhos. Exatamente, e vamos educando e vamos passando aquela mensagem pedagógica dentro da nossa casa. Agora vamos até a cidade da Sumada acompanhar ali depoimentos de alguns pais encarregados de educação. Tenho 3 meninos aqui da Setura e idades diferentes, cada uns na liceu e outros da Setura na outra escola. Para além de ser mãe encarregada de educação, a mim também é professor. Nesse momento, ainda falo com o professor, ainda falo com o pai. Ainda aconselho a todo o pai a começar a jogar materiais para seus filhos, a hoje um material adequado para seus filhos, principalmente o uniforme, a jogar tudo que os meios que o menino está precisando. Mas também para esquecer a época que não está na ele. Fundamentalmente na Covid. Pesca esquece de que as orientações que serão na televisão, que as orientações que escola e saúde está já, como que é um espaço fundamental para que não acabe com a Covid nesse momento. A semana tem regresso é um problema difícil. Para botar para menino na escola, tudo com máscara. Imagina, é que a gente à vontade na escola. Tudo para ficar com medo. Para morrer de hoje, a boa está para si. Está uma canta os meninos, para se bocar sair. Para morrer pronto, para saber o que o filho bem é, coisa que é bem com ele, ou se é para não qualquer coisa. Mesmo está para não qualquer gripe que é de sempre, mas vou estar ficar com medo. É para tudo mais, para ter máscara na casa, para se filho. Eu queria um pouco cuidar dele, para lavar a mão, para jogar ele, para todos. Para não fazer aquela coisa ali que passa. Mas não um aluno é difícil. É muito difícil, ainda menos na criança. No é que é primária, ainda que as que é liceu. É mais, para mulher que está mais grande, está cuidar mais. Mas não criança, é um bocadinho difícil, propriamente para a mãe e dona, que fica preocupado. Mas no caso de minha neta, está respirando pouco. O sator é para a mãe ela fica assim mesmo, aceita, xinta, tá feita xinta mais. Hoje. Minha preocupação é para a minha estrutura também para acompanhar. Ainda flatura o pai com a mãe, colher na escola, cima está aquela doença ali que acaba ainda, pesta seus álcool gel, pesta lava seus mãos, pesta pôr seus álcool gel, máscara também, pesta usa. E é para não pôr fé na Deus, que ela é só com fé na Deus. Manda mais parte para o pai sempre aconselha o filho. Na escola, ele gosta. Aquele apoio para ter sempre, né? Tipo, não querer para ser para mais pior, deixa de melhor, né? Porque você está com porque tudo está correndo direito. Para não estar muito sábio naquele sufoco ali. Mas é para não rezar, para não pôr fé na Deus também. O principal é fé na Deus. Mensagem de deixar todo o aluno, porque sente medo, para morar também para um lugar seguro. Mas também dá conselhos, a levar seus máscaras, a levar seus álcool gel, seus panos para limpar a mesa individual, a levar principalmente seus cantil, porque uma das formas de Covid é beber água em comum. Tendo cada um seu material individual, tá ajuda para não colmar Covid. Por isso, da flatura, meninos, alegria na cara, de volta ao ano letivo. O ano letivo, as aulas já começaram neste novo ano letivo, o ano letivo 2021-2022. Todos os alunos para a sala de aula, né? E em horário tudo preenchido, ou seja, das 8h30 da manhã à meio-dia e também das 2 da tarde até as 7 da noite. Professor Mário Borges, nós ouvimos agora a terminar uma professora a dizer sorriso no rosto, né? Sorriso no rosto, mas pronto, temos que utilizar máscara, né? Exatamente. Mas podemos sorrir com os olhos. Exatamente, eu ia dizer isto, esse sorriso nos olhos e proteção na cara. Porque Covid está aí, ainda está, esperemos que por pouco tempo, para podermos ver esse tal sorriso que toda a gente quer. Esse sorriso para ir para a escola, esse sorriso por estar na escola, esse sorriso por estar na normalidade. Vamos ter uma normalidade, entre aspas, vamos receber os alunos, vão ter aulas, 5 aulas diárias, por exemplo, no ensino secundário, das 7h30 ao meio-dia e meia, com intervalos, mas
sempre com a proteção. E penso que é a segurança que tem em todas as escolas. Não entra ninguém sem máscara, não permanece ninguém sem máscara. As escolas que fizeram obras para receber os alunos, lavatórios, colocar álcool gel em sítios onde os alunos entram, o esforço está sendo feito. Está sendo feito pelas escolas, está sendo feito pelo Ministério da Educação em concertação com as escolas e esperamos que vamos receber os alunos bem e também que este ano seja um ano anti-Covid, vou dizer dessa forma, que os próprios alunos vão lutar contra a Covid. Nós já estamos quase a terminar, temos ainda alguns minutinhos. Há alguns aspectos que eu tenho aqui anotado que eu gostaria de vos ouvir de uma forma muito breve. Por exemplo, em muitas escolas do mundo, Kátia Araújo, os pais encarregados de educação é que escolhem mesmo a escola que quer colocar o seu filho. Aqui em Cabo Verde, nós, infelizmente, nós não podemos fazer isso. Há, sim, aquela proximidade da escola-casa. Raras vezes as pessoas podem escolher. É o mais próximo de casa que você coloca o seu filho. E eu pergunto, isso pode ter alguma implicação na questão do aprendizado do aluno ou nem por isso? Às vezes sim, porque existem aquelas crianças que, ao crescer, têm sempre uma escola como referência. Por exemplo, no caso dos meus filhos, sempre pediram a escola salesiana. Eu me lembro, em 2013, eu tive que ir trabalhar em Santo Antão. Então, meu filho ficou um pouco frustrado, porque teve que estudar na Ribeira Grande. Mas, com o passar do tempo, começou a gostar da nova escola. Depois, tivemos que regressar, então ele encontrou lugar novamente na escola salesiana. Há uma vantagem e há uma outra desvantagem. Há vantagem porque se estuda com mais amor, com mais motivação, porque tem a escola como referência. Muitas vezes também já conhece alguns professores. Por exemplo, a minha filha conheceu os professores através do meu filho. Então, começou também a ter aquele gosto. Eu quero estudar na escola salesiana. Eu conheço os professores, eu conheço o ambiente. Então, aquilo ajuda. Mas... Eu vou querer ouvir o Mar também para uma resposta mesmo rápida, porque senão não vamos ter tempo. Infelizmente, nós não podemos escolher. Então, o que é que temos que fazer? Temos que consciencializar os nossos filhos que todas as escolas são escolas boas. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós, família, temos que juntar com a escola e os filhos têm que estudar para ter bons resultados. E no que toca a relações interpessoais, nós temos que tratar os outros com empatia, com educação, e ali vamos tornar amigos, alunos de professores e professores de alunos, porteiro, diretor, e ali vamos ter uma boa convivência. E que tipo de atividades, Mário Borges, não vou fazer a mesma pergunta, que tipo de atividades se pode fazer para aproximar os pais da escola? Você, enquanto pai, tem uma ideia também? Em termos de aproximação, penso que as escolas, em quase todas as escolas, fazem-se projetos. Fazem-se projetos para trazer os pais para a escola, para trazer alunos. Para trazer os próprios alunos. Os alunos escolhem a escola por vontade, como disse a Kátia. Mas os pais também devem escolher a escola e também abraçar a escola. E, pelo menos na escola que eu trabalho, nós fazemos sempre alguns projetos para ter os professores, para ter os pais mais perto possível. Até temos um projeto que ainda não saiu da carteira, que só pelo nome já diz tudo. Papá, vamos para a escola. Papá, mamã, vamos para a escola. É um projeto que eu pensei e que ainda está a ser desenvolvido para trazer e conseguir levar os pais para a escola. Para este ano letivo. E a importância desses centros de apoio ao estudo? Acho que isso é importante, tendo em conta, às vezes, algumas carências que as crianças têm, ou mesmo os pais não têm onde também deixar os filhos? O tempo. A tal palavra que os pais muitas vezes utilizam. Eu não tenho tempo para sentar com o meu filho para estudar. E aí chega a importância desses centros educativos. Porque eles recebem os filhos, eles fazem aquilo que nós, os pais, devemos fazer em casa. Ajudar no estudo. E isso é extremamente importante, porque eu não tenho tempo para conseguir estar com o meu filho, mas eu tenho um sítio que faz isso por mim. Não é aquele aconchegar de estar a tratar o meu filho, nós estamos ali a brincar estudando, mas já ajuda e muito
naquela parte que, como eu disse, deve ser feito pelos pais. Última palavra é para Cátia Araújo, já não temos mais tempo também, sobre essa questão da importância desses centros de apoio ao estudo. É muito importante, porque hoje, mais do que nunca, os pais, essa velha questão, né, não tem tempo. Então, os filhos precisam de uma orientação, precisam de uma supervisão. Então, é importante porque nós, como pais, sabemos que temos um lugar e temos alguém com capacidade para ajudar os nossos filhos. É importante. No que toca àquela questão que Mário colocou, rapidamente, de afeto, é importante ter o afeto no centro. Não precisa abraçar, mas precisa dizer palavras bonitas, precisa sorrir com os olhos, precisa ouvir as crianças. Isso é importante, porque o papel do professor é importante. Não é só dar a matéria, é também proteger, ouvir e acarinhar. Agradeço os dois por estarem aqui neste programa e hoje nós falamos sobre a influência da família na vida escolar. Pode rever esse programa e outros nas plataformas digitais da RTC. Também pode enviar sugestões do tema. É só procurar o Facebook da Sociedade Aberta. Nós voltaremos a estar juntos na próxima quinta-feira e na véspera do Dia Mundial da Segurança do Doente vamos destacar os cuidados neonatais. Fique bem, tenha boa semana, bom ano letivo e voltamos na quinta-feira às 6 da tarde.